coração. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio, e também com transmissão, com live, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu, no Facebook. A direção geral é de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Marileia Moura, na recepção a Bibiana Matos, na técnica, nosso estimado amigo Fonseca. Hoje nós tínhamos dois convidados. O primeiro convidado foi a chefia da Emater, que não pôde atender o nosso convite, tendo em vista compromissos anteriormente agendados, e já ficou pré-agendado, ficou acertado, não é pré-agendado, que estará aqui conosco na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira, a próxima edição do programa, portanto. Depois convidamos o presidente da ACICAM, que ficou muito feliz com o convite, mas vai ter que ser noutra oportunidade, porque ele viajou a trabalho no domingo e só volta no final de semana. Viajou ontem e só volta no final de semana, o Daniel Prestes. Em razão disso, eu e o Henrico, então, resolvemos fazer um programa um tanto diferente, já que não teremos um convidado externo, sim, eu e ele, para abordar um tema de interesse da coletividade, da sociedade. O nome do nosso programa é Direito e Cidadania, e nós vamos falar, então, sobre o direito e a sua evolução através dos tempos. Antes de tudo, vamos passar a palavra ao nosso parceiro de trabalho, Henrico Salvatore, advogado que trabalha junto comigo, para que faça a sua saudação inicial aos ouvintes do Direito e Cidadania. Contigo, Henrico. Muito bom dia aos ouvintes e aos nossos telespectadores na live do Facebook. Eu queria agradecer, não é o convite, mas o espaço aqui da Rádio Cultura. É muito bom sempre estar aqui nesse microfone. Acho que já é a terceira vez que eu venho falar. Saudar também o pessoal dos bastidores, o Fonseca lá e a turma da recepção e direção. E vamos falar um pouquinho do nosso direito, a evolução dele ao longo dos tempos. Muito bem. Henrico, eu vou fazer uma pequena introdução histórica. O direito brasileiro, o direito do Ocidente, ele teve origem lá no Império Romano, que foi um período de 13 séculos, 7 antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo e 6 depois de Cristo, aonde se assentaram as bases do direito como nós hoje, não é como nós hoje conhecemos, mas como nós o entendemos. Afinal, foram os romanos que estabeleceram os 3 preceitos fundamentais do direito, que a gente chama de tria precepta sunt iuris. Primeiro, viver honestamente. O segundo, não lesar os outros. E o terceiro, dar a cada um aquilo que lhe é de direito.
Embora nós tenhamos, no direito romano, as bases do direito como nós hoje conhecemos, o microfone está me judiando aqui, as bases do direito como nós hoje conhecemos, se nós recorrermos ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés, né, nós vamos encontrar ali inúmeros preceitos regradores da vida em sociedade. Eu sempre trago, por exemplo, uma situação. Nós temos em Deuteronômio um versículo que diz assim: ao teu irmão não emprestarás com usura. Ou seja, ali está, no escrito atribuído a Moisés, o fundamento da lei contra a usura, que é a cobrança abusiva de juros no dinheiro que se toma emprestado através do mútuo. E muitas outras normas, falei somente nesse exemplo. Na antiga Babilônia, nós vamos encontrar o Código de Hammurabi, que foi a primeira codificação feita por seres humanos comuns, né, voltada para o regramento da vida em sociedade. O mundo se divide em 2 formas de direito positivo, direito posto. Os Estados Unidos, por exemplo, e a Inglaterra são exemplos de direito não escrito, direito consuetudinário, direito costumeiro, que é o common law. E nós, a exemplo aqui, o Brasil, nós temos o direito positivo escrito. É aquilo que está contido nas fontes do direito. Na lei, basicamente, na doutrina, na jurisprudência e também nos costumes. Tudo isso derivou de uma grande evolução, né, produzida através dos séculos, dos milênios, até chegarmos à situação em que nós hoje nos encontramos. Eu, formado em Direito agora dia 21 de dezembro, 42 anos de profissão. Tu estás com 24, te formaste em Direito com... Vou fazer 2 anos de formado. 22, fazer 2 anos de formado. Eu me formei na Federal, na casa de Bruno Lima, quando ela completava os seus 75 anos. 7 e 4, isso aí dá 115 anos de existência da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. E nesses 40 anos muita coisa mudou, mas isso é a segunda parte. Acerca dessas considerações iniciais que eu fiz, vamos fazer um bate-bola aí para que a gente possa tornar o programa interessante, o menos tedioso possível para os nossos ouvintes. Tu falasse do Código de Hammurabi, ele era baseado na lei de Talião, né? Que era aquela máxima do olho por olho, dente por dente, que ninguém cometia algum ato ilícito na época sem que fosse punida da mesma forma. Tinha, por exemplo, o profissional da época que construía uma casa, se a casa viesse a cair e prejudicasse a família do dono da casa, eles iam lá e matavam o filho do engenheiro, do pedreiro, digamos assim. Claro,
Isso são leis lá de 1790 antes de Cristo. Então a gente tem que contextualizar a lei para que ela surta. É certo falar surta? Acho que eu estou nervoso, estou com lado de um grande radialista, eu fico nervoso. Que conversa. Para que ela produza seus efeitos. O contexto da lei ele é importante. Por isso que a cada grupo de anos a gente, por mais que não, como é que eu posso dizer, por mais que não venha uma nova lei, a gente tem uma mudança de entendimento. No caso, citasse a jurisprudência, é uma das fontes do direito que é, de uma certa forma, a forma como está sendo entendido determinado regramento. E a gente pode fazer um parâmetro entre o nosso direito e o dos Estados Unidos, que é o Common Law, que lá a gente vê muito nos filmes, quando tem aqueles tribunais, lá tem muito júri, que é muito diferente do nosso júri daqui. Lá é para tudo, para quase tudo. E os advogados usam muito a citação de outros casos, como se aquilo fosse... E eles falam justamente, fulano de tal contra o Estado, da Virgínia, sei lá. Sim. E essa é a base deles. Eles têm uma Constituição pequeníssima. Enxuta. Pouquíssimos artigos. E em comparação com a nossa, que é muito grande, nós temos outros tantos leis infraconstitucionais que caracterizam muito mais, que a gente se baliza muito pelo que está escrito. A jurisprudência é o entendimento daquilo que está escrito. E nem sempre ele vai ser seguido, né? A gente tem essa vivência da advocacia, às vezes a jurisprudência é linda para o nosso processo e não dá bom, não funciona. Claro, o magistrado tem a sua discricionariedade de julgar, e, enfim. Mas me fala um pouquinho mais aí dos 42 anos de formado. Eu, nesses 42 anos, mais os 5 anos de faculdade, 47 anos envolvido com o direito, eu tenho dias, meu filho, que eu tenho vontade de rasgar meus cadernos, porque eu acho muito pouco tempo para que um ser humano, operador do direito, tenha visto, tenha vivenciado, presenciado tantas e extremas modificações. Uma das coisas mais elementares que se aprende no direito é que ninguém é considerado culpado sem uma decisão condenatória irrecorrível. Ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, onde existe um inquérito policial para reunir as circunstâncias do delito. Depois, esse inquérito acaba nas mãos do Ministério Público, que irá aferir um juízo de valor se realmente ocorreu o fato delituoso, e, entendendo que tenha ocorrido o fato delituoso, oferece a denúncia, que é a peça inaugural do processo criminal. No momento que o juiz aceitou a denúncia, está formada a relação processual inicial, que vai se aperfeiçoar com a citação do acusado para se defender. E, ao final, terá uma sentença, depois de produzidas todas as provas. Hoje, lamentavelmente, e o exemplo ruim vem de cima, nós vemos situações, e não adianta estabelecermos sinônimos,
nem eufemismos, adocicação de termos, aonde um ministro da Suprema Corte, ele é vítima, ele é delegado de polícia, ele é promotor e ele é acusador. E até investigador também. Investigador, exatamente. Agente de polícia. Exatamente, agente de polícia. E tivemos há pouco tempo atrás, há meses atrás, um processo onde esse mesmo ministro absolveu a ele mesmo. Essa eu não tinha visto. Então, é inconcebível isso aí. Tá? Só que eu acho muito pouco tempo, 42 anos, para a secularidade do direito, é muito pouco tempo. É verdade. Para que coisas dessa natureza tenham acontecido, venham a acontecer. Outra coisa que a gente se debatia muito, e, claro, o incendiário dos 20 é o bombeiro dos 40, né? Eu fui incendiário também. Né? Quando eu era jovem, eu era um fervoroso defensor do direito alternativo. Né? Depois a gente mudou um pouquinho, né? Que era uma expressão mais aceitável, que era o uso alternativo do direito. Né? Hoje não. Hoje nós vivemos um direito alternativo propriamente dito. O que está na Constituição e o que está na lei vale quando o julgador quer. Quando o julgador não quer, ele rasga tudo isso, ignora e decide do jeito que quiser. Eu vivi numa época que um parlamentar, fosse ele deputado ou senador, mesmo que tivesse cometido um crime comum, ele somente era julgado se a casa parlamentar a que ele pertencesse autorizasse. Nós tivemos um exemplo típico de Tenório Cavalcanti. Tenório Cavalcanti foi acusado de ter assassinado o Lino Maragato. Tá? E tentaram instaurar o inquérito policial, tentaram prendê-lo, inclusive, e o Congresso não autorizou. Não autorizou, e isso significou que ele não respondeu por esse crime. Depois houve uma atenuação, que eu acho até muito correta. Por crimes comuns, não existe, deixou de existir a imunidade parlamentar. Mas por crimes, supostos delitos decorrentes da atuação parlamentar, injúria, calúnia, difamação, discursos na Câmara, né? Aí o deputado é inviolável. E, no entanto, nós estamos com o Daniel Silveira preso, já, se não me falha a memória, há bem mais de um ano, né? Por crime de opinião. O que contraria de forma veementemente o texto constitucional, que garante a inviolabilidade do parlamentar nas suas opiniões, palavras e votos. Então, quando chega nesse contexto, parece que eu não tenho 42 anos de advocacia, parece que eu tenho 300 anos de advocacia. Porque essas modificações são brutais. Muito rápido. Outra coisa, eu estudei direito numa época em que, se a gente não se apresentasse lá na faculdade de terno e gravata, pelo menos alto esporte.
Quando estava muito calor. Quando tu te formaste, como é que era a situação? Quando tu estudaste? Meus colegas eles iam sempre de chinelo e bermuda quando estava calor. E isso é o que eu falei, é a evolução do contexto. Em contrapartida, os meus professores estavam sempre de terno, a maioria. Inclusive, em churrasco da turma, a primeira vez que eu vi o meu professor Daniel Brode de abrigo, eu tive um choque de realidade. Mas, voltando um pouquinho no que tu falasse ali, de fato, os nossos magistrados, às vezes, eles rasgam, de fato, eles ignoram a lei. O exemplo disso é que, hoje, com a evolução da tecnologia, a gente tem a inteligência artificial, o ChatGPT, e tem uma notícia que eu tive acesso, que um juiz resolveu fazer uma sentença no ChatGPT. E aí essa inteligência artificial inventou jurisprudência. Então, Inventou. Ela não existia, ela criou. Criou. Claro, tem inteligências artificiais boas e ruins, porque ela é o que tu alimenta. E aí alimentaram ela de uma forma que ela inventou um julgado para fundamentar a decisão. Eu tenho certeza absoluta que isso não aconteceria na tua época, com a minha idade, porque não existia computador em primeiro lugar. Acredito que quando um juiz ia fazer uma sentença na máquina de escrever, ou enfim, era muito mais particularizado o processo. Porque hoje em dia, com o processo eletrônico, que é muito bom, agiliza bastante e tudo, mas tem muito do copia e cola. Tu tem um modelo pronto, aí a sentença que tem que ser fundamentada muitas vezes não é. E também pelos membros do MP, também a denúncia vira copia e cola, dependendo do caso, e isso acaba minando um pouco a isonomia, porque a pessoa que tem a sua sentença do copia e cola, ela não foi tratada da mesma forma como aquele que o magistrado se deu o trabalho de fazer uma sentença fundamentada. Porque se uma sentença sem fundamentação, sem base de legal, tu não tem o que atacar. Ela vira irrecorrível na sua essência. E eu não sei como era as sentenças que tu tinha acesso na tua época, se elas tinham essa particularidade ou de repente outra de ser um copia e cola. Não sei, eu queria ouvir mais de ti também. Não havia nenhuma possibilidade. Eu fui estagiário do estimado e insigne magistrado Roberto Antônio Lamas. O doutor Lamas, ele chamava a gente e dizia: olha, eu preciso fazer uma sentença, eu quero que tu me dê uma olhada na jurisprudência, o tema é esse. Então, a gente ia na biblioteca do juiz ou do fórum, e ali a gente pegava os índices, eram inúmeros, centenas de volumes, a gente procurava nos últimos anos pelo índice e pelo assunto. Aí remetia para um dos volumes, para uma das páginas, aonde tinha os temas relacionados. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava, marcava para o juiz analisar, formar sua convicção, aí ele pedia para a gente, aí ele já formava, ou ele ia para a direita, ou ele ia para a esquerda, ou tomava uma direção qualquer. Tá? Aí, no momento que ele decidia, diz: olha, eu quero aprofundar mais, porque eu vou decidir deste jeito. E aí, na sentença, né, ele colocava o livro no costado, o livro de jurisprudência, e copiava a jurisprudência letrinha por letrinha. Né? Não tinha essa história do copiar e colar. Sim.
Quando a gente tinha que fazer um habeas corpus, agora estou te falando como advogado, um mandado de segurança, algo que exigia um estudo mais aprofundado, a gente não podia atender clientes, né? Porque daqui a pouco era 30 livros de jurisprudência abertos na tua frente, né? E mais a doutrina, mais o processo que tu tinha que saber na ponta da língua, né? E era assim que aconteciam as coisas. Mas se tu me perguntasse assim, pai, qual é a tua maior decepção com o direito hoje? Eu te responderia com muito pesar. É a falta do humanismo. É verdade. O direito é uma ciência humana por excelência, por definição. Hoje, ela, às vezes, é tão impessoal, tão desumana, que nem ciência é. Não existe mais aquela proximidade. Por exemplo, no Estatuto da OAB está escrito que o advogado tem acesso a toda a parte interior dos cartórios judiciais e extrajudiciais. Mentira. Isto era na minha época. Hoje, por decisões que não estão contidas na lei, decisões que não revogaram o Estatuto da OAB, que não tiraram esse privilégio legal do advogado, que é essencial para administrar e distribuir a justiça. Um advogado é atendido como se fosse um estranho. Ele, para falar com o escrivão, ele tem que marcar a hora. E para ser recebido pelo juiz, tem que mandar rezar uma missa em ação de graças. Tá? Isto é uma tristeza. Para mim, advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, aposentado, que tenho a honra de ter muitos juízes, promotores, advogados, delegados, procuradores da República que passaram por mim como alunos, né? Eu espero que eles não tenham se esquecido de tudo isso que nós falamos nas nossas aulas. As tuas considerações finais, e estamos encerrando por causa da propaganda política. Passa bem ligeiro. Eu só queria fazer um disclaimer, que a gente não está contra a tecnologia e o avanço do direito, só a gente está contra o mau uso dela. Exato. Que inviabiliza o humanismo, como tu falou. Eu queria agradecer a atenção dos ouvintes e o espaço, sempre à disposição. Um abraço. Tamo junto. Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui. Ele certamente quererá. 11h59. Horário eleitoral.